ela observou os imponentes portões de ferro forjado se abrirem, rangendo com uma lentidão solene que parecia zombar da urgência que a consumia. Cada centímetro, revelado da alameda ladeada por carvalhos centenários, era um passo a mais em direção ao desconhecido, ao temido, ao inevitável. A mansão Montenegro, ao fundo, não era apenas uma casa, era uma fortaleza de opulência, um símbolo do poder quase mítico do homem que ali residia. Parecia um palácio saído de um conto de fadas sombrio, onde ela, Isabella Rossi, com seus 18 anos recém-completos e a vida em frangalhos, era a camponesa intrusa, trazendo consigo não uma oferenda, mas um ultimato envolto em mantas azuis. Em seus braços, o pequeno Leon, seu filho de apenas 3 meses, ressonava tranquilamente, alheio ao turbilhão que sua simples existência estava prestes a causar. O coração de Isabella batia descompassado, uma sinfonia caótica de pavor, exaustão e uma minúscula, quase sufocada, centelha de esperança. Ali, naquela cidadela de riqueza e influência, vivia Ricardo Montenegro, o homem que ela viera confrontar com a verdade mais chocante de sua vida, o pai de seu filho. Um homem que, segundo o mundo sussurrava e as revistas proclamavam, era irremediavelmente estéril. Mas Isabella não trazia apenas Leon. Carregava no peito um segredo adicional, uma bomba-relógio de conhecimento que, se detonada, poderia não só abalar as fundações do Império Montenegro, mas reduzi-lo a pó e cinzas. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. O táxi, um veículo modesto que parecia encolher diante da magnitude da propriedade, parou diante da escadaria de mármore da entrada principal. O motorista, um homem grisalho com olhos cansados, lançou um olhar curioso pelo retrovisor para Isabella e o bebê. Ela sentiu o rubor subir-lhe às faces, imaginando o que ele pensaria daquela jovem, com um recém-nascido chegando sem aviso à porta de um dos homens mais ricos e reclusos do país. Pagou a corrida com as últimas notas amassadas que compunham suas parcas economias, o dinheiro que deveria durar até o fim do mês, mas que agora se esvaía em uma aposta desesperada. Cada passo que dava sobre o mármore frio da escadaria, carregando Leon e uma pequena bolsa com algumas fraldas e uma troca de roupa para o bebê, parecia arrastar uma corrente invisível de responsabilidade e medo. Seus dedos finos e pálidos tremiam incontrolavelmente ao tocar a campainha de bronze ornamentada, com a forma de um leão, uma ironia que não lhe passou despercebida, considerando o nome de seu filho. Sabia que estava prestes a cruzar um limiar, a enfrentar uma tempestade calculada para destruir invasores. A lembrança da noite em que Leon fora concebido era um borrão agridoce, um parêntese surreal em sua vida, até então rotineira. Uma festa beneficente na qual se infiltrara com uma amiga jornalista, mais pela curiosidade e pela promessa de um buffet farto do que por qualquer interesse social. Ricardo Montenegro estava lá, não como anfitrião, mas como um dos patronos silenciosos. Isabella o vira de longe, uma figura que irradiava poder mesmo na penumbra de um jardim iluminado por lanternas japonesas. Um encontro casual perto de uma fonte, algumas palavras trocadas sobre a beleza efêmera das flores de lótus, e de repente estavam imersos em uma conversa que se estendeu pela madrugada. Ele não era o ogro que a imprensa pintava. Naquela noite, fora charmoso, espirituoso, com um toque de melancolia nos olhos azuis penetrantes que a desarmara completamente. Ela, ingênua e um pouco tonta pelo champanhe que nunca antes provara, sentira-se vista, compreendida de uma forma que nenhum rapaz de sua idade jamais conseguira. A atração fora mútua, uma combustão espontânea que culminou em um momento de paixão impulsiva, escondidos das luzes e dos olhares curiosos. No dia seguinte, ele era apenas uma lembrança fugaz, o homem inatingível das revistas. Meses depois, a confirmação da gravidez e a subsequente descoberta da identidade completa de Ricardo, o magnata,
o recluso, o estéril, a atingiram como um maremoto, deixando-a à deriva. A pesada porta de carvalho, com entalhes que pareciam contar histórias de séculos, foi aberta por uma senhora de postura impecável, cabelos grisalhos presos em um coque severo, um vestido preto simples, porém elegante, e um olhar que continha uma mistura de autoridade e cansaço. Era Helena, a governanta, uma figura quase lendária entre os que conheciam os bastidores da vida de Ricardo Montenegro. Seus olhos, de um castanho surpreendentemente caloroso, analisaram Isabela de cima a baixo, demorando-se por um instante no volume em seus braços, antes de voltarem ao rosto da jovem com uma expressão neutra, mas não inteiramente hostil. Pois não, a voz de Helena era suave e aveludada, mas com um timbre de quem não se surpreendia facilmente e estava acostumada a dispensar pedintes e oportunistas. Eu preciso falar com o senhor Ricardo Montenegro. É urgente, gaguejou Isabela, o ensaio mental que fizera durante todo o trajeto se desfazendo em nervosismo. Apertou Leon instintivamente contra o peito, como se buscasse nele a coragem que lhe faltava. Helena pareceu hesitar, um leve franzir de senho indicando sua avaliação. O senhor Montenegro está em uma reunião de negócios de extrema importância. A senhorita tem hora marcada. Ele não costuma receber visitas sem aviso prévio. Não, eu não tenho... A voz de Isabela quase sumiu. Respirou fundo. Mas, por favor, diga a ele que é Isabela Rossi e que se trata de um assunto paternal. A última palavra saiu como um sopro culpado, mas audível o suficiente para provocar uma reação. Os olhos de Helena se arregalaram minimamente, uma faísca de genuína surpresa, cruzando seu rosto normalmente impassível, antes que ela recuperasse a compostura profissional. Paternal? Repetiu, como se quisesse ter certeza de que ouvira corretamente. Isabela apenas assentiu, sentindo o sangue fugir-lhe do rosto. Aguarde um momento, por favor. Helena afastou-se, deixando Isabela no umbral da porta, nem dentro nem fora, suspensa em um limbo de incerteza. O hall de entrada que se descortinava além era de uma grandiosidade que a intimidava. Lustres de cristal do tamanho de pequenas árvores pendiam de um teto altíssimo. Tapeçarias flamengas cobriam paredes inteiras, e esculturas de mármore pareciam observá-la com frieza olímpica. O ar era rarefeito, impregnado com o leve aroma de cera de abelha e livros antigos, um silêncio quase reverencial que contrastava violentamente com a cacofonia de seus pensamentos. Era um mundo tão distante do pequeno e acolhedor apartamento que dividira com sua mãe, um lar modesto, mas repleto de amor, risadas e o cheiro constante de café fresco e bolo de fubá. Sua mãe, Valentina. Ah, sua pobre e amada mãe. A notícia da gravidez fora um golpe duro para ela, que sonhara com um futuro acadêmico e profissional brilhante para a filha única. Valentina, uma costureira talentosa que criara Isabela sozinha após a morte prematura do marido, um homem bom, mas sonhador, que deixara mais dívidas do que herança. Valentina, que sempre repetia que o conhecimento era a única verdadeira liberdade. Após o choque inicial, no entanto, o amor incondicional de mãe falara mais alto. Valentina se tornara seu pilar, sua cúmplice, prometendo ajudá-la a criar o neto com a mesma garra com que a criara. Mas o destino, em sua crueldade implacável, tinha outros planos. Uma doença súbita, um diagnóstico tardio de um câncer agressivo, e em poucos meses, Valentina se fora, deixando Isabela órfã, grávida e completamente desamparada, poucas semanas antes do nascimento de Leon. Fora a lembrança da força indomável de sua mãe e o amor visceral que sentia pelo serzinho que carregava, que a impulsionaram até ali, até aquela porta imponente. Não tinha mais nada a perder, exceto o futuro de seu filho. Os passos firmes e decididos que ecoaram no mármore polido anunciaram a chegada dele antes mesmo que Isabela o visse. Ricardo Montenegro surgiu no hall como uma aparição. Alto, ombros largos, a figura imponente emanava uma aura de poder e controle quase palpável. Os cabelos escuros cortados com precisão militar eram impecavelmente penteados para trás, revelando uma testa ampla e inteligente, com alguns fios prateados teimosos surgindo nas têmporas, conferindo-lhe um charme maduro
e perigoso. Vestia um terno cinza escuro, feito sob medida, que parecia uma segunda pele sobre um corpo que, mesmo sob o tecido caro, adivinhava-se atlético e disciplinado. Seus olhos, de um azul tão profundo que pareciam quase violeta sob a luz fraca do hall, fixaram-se primeiro em Isabela, com uma intensidade que a fez recuar um passo, e depois desceram para o embrulho azul em seus braços. A expressão em seu rosto era uma máscara indecifrável, mas Isabela sentiu a temperatura do ambiente cair alguns graus, como se uma brisa gelada tivesse varrido o local. Senhorita Rossi? Sua voz era grave, ressonante, com um timbre que impunha respeito e distância. O mesmo timbre que naquela noite distante e enluarada a encantara com citações de poetas desconhecidos e confidências sussurradas. Agora, porém, não havia encanto, apenas uma frieza cortante. Helena mencionou que tinha um assunto paternal para tratar comigo. Havia um laivo de ironia em sua voz, uma descrença velada que a fez encolher-se por dentro, mas ela se forçou a manter a cabeça erguida. Isabela engoliu em seco, a boca repentinamente seca. Reuniu toda a coragem que restava em seu ser exausto. Sim, senhor Montenegro. Este é Leon. Com um movimento hesitante, ela ajeitou a manta para que ele pudesse ver o rostinho adormecido do bebê. E ele é seu filho. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, carregado de uma eletricidade quase visível. Ricardo Montenegro não se moveu, não piscou. Apenas a encarou, e por um átimo de segundo, Isabela pensou ter visto uma fissura em sua armadura de gelo. Surpresa? Choque? Ou seria apenas a frieza calculista de um homem acostumado a ter o mundo a seus pés, subitamente confrontado com o que ele considerava impossível? Ele conhecia sua própria história médica, sua condição diagnosticada e confirmada por uma miríade de especialistas renomados ao longo dos anos. Esterilidade. Uma palavra final, um veredito que, de certa forma, o libertara de expectativas dinásticas e casamentos arranjados, mas que também o marcara com uma particularidade que a imprensa de fofocas adorava explorar em tons melodramáticos. Isso é um completo e absoluto absurdo, disse ele finalmente, a voz baixa, mas cada sílaba era como um estilhaço de vidro. A senhorita cometeu um engano grave, ou pior, está tentando orquestrar algum tipo de golpe baixo e oportunista. As palavras a atingiram como um tapa no rosto, mas Isabela se manteve firme, ancorada pela imagem de sua mãe e pelo calor do corpinho de Leon contra o seu. Eu não estou enganada e garanto que não sou uma golpista. Eu sei o que aconteceu entre nós naquela noite, senhor Montenegro. E eu sei, com cada fibra do meu ser, que Leon é seu filho. Os olhos de Ricardo semicerraram-se, tornando-se fendas de gelo azul. Muitas mulheres poderiam alegar um encontro. Isso não prova absolutamente nada. Minha vida é constantemente alvo de especulações e tentativas de extorsão. Eu não sou muitas mulheres, retrucou Isabela, a voz ganhando uma força que ela mesma desconhecia possuir, a força de uma leoa protegendo sua cria. Eu não quero seu dinheiro, se é o que pensa. Eu quero reconhecimento para o meu filho. Eu tenho provas. E estou mais do que disposta a fazer um teste de DNA. Para o bem de Leon, para que ele tenha o que é dele por direito, um pai. Ricardo pareceu ponderar as palavras dela, o olhar fixo no dela, como se tentasse perscrutar sua alma e encontrar a mentira. Um teste de DNA. Se ela estava tão convicta, tão disposta a se submeter a um escrutínio científico, talvez houvesse uma mínima, infinitesimal chance de... Não, era impossível. Seus médicos tinham sido categóricos. Mas a determinação inabalável no olhar daquela jovem, a forma como ela protegia a criança aninhada em seus braços, algo em sua postura, uma dignidade ferida, mas não quebrada, o fez hesitar em simplesmente acionar seus seguranças e expulsá-la. E havia algo no formato do rosto do bebê, na penugem escura dos cabelos, uma familiaridade incômoda. Muito bem, disse ele por fim, a decisão tomada com a rapidez que o caracterizava nos negócios. Um teste de DNA. Sob minhas condições, com meus médicos, em um laboratório de minha confiança. Se estiver mentindo, senhorita Rossi, se isso for algum tipo de armação doentia, garanto-lhe solenemente que se arrependerá amargamente do dia em que decidiu cruzar o meu caminho
e perturbar minha paz. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha diante da ameaça velada, da promessa de retaliação em sua voz. Mas ela não recuou. Eu concordo com suas condições. Não tenho absolutamente nada a temer da verdade. Ele a conduziu então, não para uma das suntuosas e acolhedoras salas de estar que ela vislumbrara, mas para um escritório austero e impessoal, localizado em uma ala mais reservada da mansão. O cômodo era dominado por uma enorme mesa de mogno escuro, impecavelmente organizada, e prateleiras que iam do chão ao teto repletas de livros de lombadas sérias, direito, economia, história militar. Ali ele fez algumas ligações rápidas, a voz eficiente e desprovida de qualquer emoção aparente, agendando a coleta do material genético para o exame na manhã seguinte. Enquanto ele falava ao telefone, com a autoridade de quem está acostumado a ter suas ordens cumpridas sem questionamento, Isabela olhava para o pequeno Leon, que dormia serenamente, alheio à tempestade que sua chegada provocara e à batalha que se travava por seu futuro. O outro segredo, aquele que não dizia respeito apenas à paternidade de Leon, queimava em sua mente como uma brasa viva. Não era apenas sobre um filho inesperado, era sobre o próprio Ricardo Montenegro, sobre as fundações de seu vasto império, sobre uma teia de injustiças que clamava por reparação, uma verdade terrível que ela descobrira por um acaso cruel, vasculhando os antigos e empoeirados papéis de seu falecido pai. Seu pai, outrora um engenheiro brilhante e um pequeno empresário promissor no nascente ramo da tecnologia de software, tivera, em um passado distante, seus sonhos e sua empresa aniquilados por um jovem e ambicioso concorrente chamado Ricardo Montenegro. Cartas amareladas, anotações em margens de documentos, extratos bancários que contavam uma história de táticas predatórias, de informações privilegiadas usadas de forma desleal, de pequenas empresas engolidas ou levadas à falência para pavimentar a ascensão meteórica do Império Montenegro. Um segredo que, se viesse à tona junto com a notícia de um herdeiro desconhecido, fruto de um homem supostamente estéril, poderia não apenas abalar suas finanças, mas implodir sua reputação, seu legado cuidadosamente construído, tudo o que ele erguera com tanto afinco e talvez com tanta crueldade. Aquele conhecimento era uma arma perigosa, e ela não sabia se teria coragem ou o direito de usá-la. Ricardo desligou o telefone e a encarou, seus olhos azuis como lascas de gelo. A coleta do material será feita aqui amanhã cedo por uma equipe do meu laboratório de confiança. Até que o resultado saia, o que pode levar alguns dias, você e a criança ficarão aqui. Sob vigilância, é claro. Helena lhe mostrará um quarto de hóspedes. Ficar ali sob o mesmo teto que ele, naquela gaiola dourada, com o peso esmagador de seu segredo e a incerteza lancinante do futuro, era aterrador. Mas era o primeiro passo, a primeira trincheira conquistada na guerra pelo reconhecimento de Leon. Pelo seu filho, ela enfrentaria qualquer coisa, qualquer um. Enquanto seguia Helena por corredores longos e silenciosos, ladeados por retratos de ancestrais que a encaravam com desaprovação aristocrática, Isabela se perguntava se Ricardo Montenegro, o magnata implacável, o homem que o mundo acreditava ser estéril, seria capaz de encontrar em seu coração algum espaço para amar o filho que o destino, ou talvez um milagre inexplicável da ciência, lhe entregara de forma tão abrupta. E mais, temia o momento em que, ao descobrir a verdade sobre Leon, ele também pudesse, de alguma forma, farejar o outro segredo, aquele que ela tanto temia e paradoxalmente sentia uma necessidade crescente e perigosa de revelar. A verdade que poderia, em um revés cruel do destino, libertá-la da sombra de seu pai, ou selar seu destino e o de Leon para sempre. O pequeno Leon resmungou em seus braços, buscando o conforto de seu toque, e ela beijou sua testa macia e quente. Por ele, cada risco, cada medo, cada humilhação valeria a pena. Disso ela tinha certeza absoluta. Os dias que se seguiram à coleta do material genético para o teste de DNA se arrastaram com uma lentidão excruciante, cada hora pesando como uma eternidade na mansão Montenegro. Isabela e o pequeno Leon estavam instalados em um quarto de hóspedes que, embora espaçoso e decorado com um luxo discreto,
Para ela parecia mais uma cela dourada, um limbo onde aguardava a sentença que definiria sua vida e a de seu filho. A tensão era uma névoa densa e palpável que permeava cada canto da casa. Helena, a governanta, permanecia como seu único elo consistente com o mundo exterior da mansão. Com sua discrição e eficiência habituais, a senhora garantia que Isabela e Leon tivessem tudo o que precisavam. Refeições quentes, servidas no quarto, roupas limpas para o bebê, um fornecimento constante de fraldas e lenços umedecidos. Mas era em seus olhos, por vezes, que Isabela percebia uma compaixão silenciosa, um entendimento tácito da delicadeza de sua situação, o que lhe trazia um mínimo de consolo em meio ao isolamento. Ricardo, por sua vez, mantinha uma distância fria, quase performática. Seus encontros com Isabela eram raros e fortuitos, limitados a olhares fugazes e tensos nos corredores silenciosos ou, ocasionalmente, quando ele atravessava o jardim no exato momento em que Isabela levava Leon para um banho de sol matinal. Ele se esforçava para projetar uma imagem de indiferença, de quem aguardava apenas a confirmação de uma fraude para se livrar do incômodo. No entanto, por dentro, o magnata era um turbilhão de emoções conflitantes. A possibilidade, ainda que remota em sua mente lógica, de ser pai, após anos aceitando sua esterilidade como um fato científico e imutável, era um cismo em seu universo meticulosamente ordenado. Ele se pegava revivendo fragmentos daquela noite com Isabela, a beleza melancólica da jovem, a inteligência em seus olhos, a forma como ela o ouvira sem os habituais subterfúgios interesseiros que ele tanto desprezava nas mulheres de seu círculo. Fora um lapso, um momento de vulnerabilidade rara, talvez impulsionado pelo excesso de um conhaque antigo ou por uma solidão pungente que ele raramente admitia, mesmo para si mesmo. Jamais, em seus cenários mais delirantes, imaginara que tal noite resultaria em algo tão definitivo. Sua concentração nos negócios vacilava, pegava-se encarando o nada durante reuniões importantes, a imagem do bebê de olhos surpreendentemente familiares, assombrando suas projeções financeiras. Isabela, por outro lado, vivia em um estado de ansiedade febril. A espera pelo resultado do exame era uma tortura psicológica. E para além da questão da paternidade, o segredo sobre o passado de Ricardo e sua conexão nefasta com a ruína de seu pai, Alberto Rossi, pesava sobre seus ombros como uma montanha. Ela se recordava vividamente da figura outrora vibrante de seu pai definhando, o brilho nos olhos se apagando a cada notícia ruim sobre a Rossitech, sua pequena empresa de software que ele construíra com tanto sacrifício e paixão. Lembrava-se das noites em que o ouvia na sala, a voz embargada em telefonemas tensos, murmurando sobre táticas predatórias, concorrência desleal, um tubarão chamado Montenegro. Um dia, ele chegara em casa pálido, derrotado, e anunciara a falência. Aquele dia marcara o início do fim para Alberto, que mergulhou em uma depressão da qual nunca se recuperou completamente. Encontrar os documentos que ligavam Ricardo Montenegro àquele período sombrio fora como desenterrar um fantasma. Confrontá-lo com isso agora, quando a vida e o futuro de Leon estavam na balança, parecia uma loucura autodestrutiva. Mas o silêncio a corroía. A culpa por não honrar a memória do pai a sufocava. Finalmente, após uma semana que pareceu conter todos os dias de sua vida, o envelope timbrado do laboratório chegou. Ricardo convocou Isabela ao seu escritório. Ele não estava sentado atrás de sua imponente mesa de mogno, como de costume, mas de pé, perto da grande janela que descortinava os jardins geometricamente perfeitos da mansão, observando a paisagem como se procurasse respostas na imobilidade das árvores. O envelope repousava, lacrado e ameaçador, sobre a superfície polida da mesa. "Chegou!" anunciou ele, a voz surpreendentemente neutra, virando-se para encará-la. Leon estava no colo de Isabela, chupando distraidamente a pequena mãozinha, alheio à gravidade cósmica daquele instante. Isabela apenas assentiu, sentindo o coração martelar contra as costelas como um pássaro aprisionado. Ricardo caminhou lentamente até a mesa, pegou o envelope. Seus dedos, normalmente ágeis e decisivos, pareceram hesitar por uma fração de segundo antes de rasgarem o papel com uma precisão quase cirúrgica.
Ele leu o conteúdo em silêncio. Seu rosto uma máscara de granito, impenetrável. Os segundos se esticaram, tensos, até que ele ergueu os olhos para Isabela. Neles, ela viu uma tempestade controlada. Choque, incredulidade e algo mais. Algo que ela não ousou nomear. Talvez o vislumbre de um abismo se abrindo sob seus pés. Positivo, ele disse a palavra caindo no silêncio do escritório com o peso de uma bigorna. Probabilidade de paternidade, 99,999%. Ele deixou o papel cair sobre a mesa, como se o contato com ele lhe queimasse os dedos. Leon é meu filho. A constatação soou mais como uma sentença do que uma celebração. A confirmação, embora secretamente esperada por Isabela, trouxe uma onda avassaladora de alívio que quase a fez dobrar os joelhos, mas esse alívio veio acompanhado de uma nova e gelada onda de incertezas. Ricardo Montenegro era cientificamente, irrefutavelmente, o pai de Leon. E agora? O que viria depois daquela revelação que estilhaçava uma das certezas mais fundamentais da vida dele? Ele caminhou lentamente na direção dela, parando a uma distância que ainda era formal, mas menos hostil. Pela primeira vez desde que ela chegara, seus olhos se demoraram verdadeiramente no rosto do bebê. Leon, talvez sentindo a intensidade daquele olhar, abriu seus grandes olhos azuis. Uma herança inconfundível, tão dolorosamente parecidos com os de Ricardo, e o encarou com uma curiosidade serena e inocente. Um pequeno sorriso desdentado, pura ternura, surgiu em seus lábios rosados. Ricardo estendeu a mão, um gesto hesitante, quase temeroso, e tocou levemente a bochecha macia e aveludada de Leon. Um toque tão sutil, mas que pareceu carregar o peso de mundos colidindo. Ele tem meus olhos, murmurou Ricardo, a voz rouca, mais para si mesmo do que para Isabela. Era a aceitação de um laço biológico inegável, uma verdade que se impunha sobre anos de diagnósticos e convicções. Sua esterilidade teria sido um erro médico colossal? Uma condição que por algum capricho da natureza se revertera? Ou aquela noite específica, aquele encontro fugaz, fora uma aberração estatística, um milagre indesejado e improvável? A partir daquele dia, a dinâmica na mansão Montenegro começou a se alterar de forma sutil, quase imperceptível para um observador externo, mas sísmica para os envolvidos. Ricardo não se transformou em um pai efusivo e presente da noite para o dia. Sua natureza reservada e a magnitude do choque não permitiriam tal metamorfose, mas a hostilidade gélida deu lugar a uma curiosidade cautelosa, a uma observação distante, porém constante. Ele pedia a Helena que o mantivesse informado sobre cada detalhe da rotina de Leon, seus horários de sono, sua alimentação, qualquer novo som ou movimento. Ocasionalmente, Isabela o surpreendia parado à soleira do quarto de Leon, ou observando-o de longe quando ela o levava para passear no carrinho pelos vastos jardins, o olhar perdido na pequena figura, uma expressão indecifrável no rosto. Isabela, por sua vez, sentia-se ainda mais dividida. Ver Ricardo começar a reconhecer Leon, a se conectar, mesmo que de maneira tão hesitante e desajeitada com o filho, aquecia uma pequena e culpada parte de seu coração. Mas o segredo sobre o passado dele, a sombra da injustiça cometida contra seu pai, continuava a assombrá-la, a envenenar qualquer vislumbre de paz. Como poderia permitir que Leon construísse um futuro sobre as fundações de um império que, em parte, fora erguido sobre a dor de sua própria família? E se Ricardo descobrisse que ela não era apenas a mãe de seu filho, mas também a filha de um homem cujos negócios ele ajudara a destruir? Ele a veria como uma conspiradora, uma agente da vingança, alguém que usara a inocência de uma criança para se infiltrar em sua vida e desferir um golpe fatal. O medo dessa confrontação era quase tão paralisante quanto o medo de perder Leon. Certa tarde, enquanto Isabela tentava, sem muito sucesso, fazer Leon arrotar após a mamada, ouviu uma batida suave e hesitante na porta do quarto. Era Ricardo. Uma visão tão inesperada que ela quase deixou o bebê escorregar. "Posso entrar?" perguntou ele, a formalidade ainda presente, mas o tom de voz ligeiramente menos austero. Isabela assentiu, o coração disparando com uma mistura de surpresa e apreensão.
Ele raramente se aventurava naquele território, o santuário dela e de Leon. Ricardo entrou e seus olhos foram diretamente para o filho, que o encarava com aqueles mesmos olhos azuis penetrantes. Ele se aproximou e, para espanto ainda maior de Isabela, estendeu os braços. Posso segurá-lo. Com uma delicadeza que ela jamais associaria àquele homem de aço, Ricardo pegou Leon em seus braços grandes e fortes. O menino, surpreendentemente, não estranhou o contato. Pelo contrário, aconchegou-se em seu peito e até mesmo agarrou o dedo indicador do pai com sua pequena mão determinada. Um silêncio, não mais tenso, mas estranhamente confortável, instalou-se por alguns longos momentos, enquanto Ricardo apenas olhava para o rosto do filho, como se decifrasse um mapa para um novo mundo. Havia uma vulnerabilidade em seu olhar, uma suavidade nas linhas geralmente duras de seu rosto, que Isabela nunca tinha testemunhado. Eu tive um irmão mais novo, disse Ricardo de repente, a voz baixa, quase um sussurro, os olhos ainda fixos em Leon. Chamava-se Rafael. Ele morreu quando tinha apenas 5 anos, uma doença rara, fulminante. Meus pais nunca superaram. Acho que, para ser honesto, eu também não. Isabela o ouvia, atônita pela confissão inesperada, o coração apertando-se em compaixão. Seria essa a origem de sua frieza, de sua relutância em se aproximar de qualquer forma de afeto genuíno, especialmente de uma criança? O medo primordial de uma nova e devastadora perda? Depois disso, continuou Ricardo, a voz embargada por uma emoção que ele raramente deixava transparecer, a ideia de ter filhos tornou-se assustadora para mim. Quando recebi o diagnóstico de esterilidade, anos atrás, por mais estranho que pareça, senti uma espécie de alívio distorcido. Era como se o destino tivesse me poupado de enfrentar essa possibilidade, esse medo outra vez. A revelação lançou uma nova e complexa luz sobre a personalidade enigmática de Ricardo. Ele não era apenas o magnata frio e calculista que a mídia pintava, e que ele mesmo, na maior parte do tempo, se esforçava para ser. Havia dor, havia traumas profundos e não curados sob aquela fachada de invulnerabilidade. Isabela sentiu uma onda de empatia por ele, mas essa empatia vinha carregada de um conflito ainda maior. Aquele homem, capaz de tamanha dor e vulnerabilidade, seria o mesmo homem implacável que pisoteara os sonhos de seu pai para alcançar o topo? As duas imagens pareciam irreconciliáveis. Nesse exato instante, como se obedecesse a um roteiro invisível, o telefone de Ricardo tocou em seu bolso, o toque estridente quebrando o encanto frágil daquele momento de confissão. Era uma chamada de negócios urgente, algo sobre uma aquisição hostil no mercado asiático. Ele devolveu Leon cuidadosamente para os braços de Isabela, a máscara de empresário implacável e focado voltando a se assentar em seu rosto com uma rapidez desconcertante. Preciso atender a isso, disse ele, já se recompondo, a voz novamente firme e distante. Helena cuidará de qualquer coisa que precisarem. Ele saiu apressadamente do quarto, deixando Isabela com um turbilhão de novas emoções e perguntas sem respostas. A breve janela para sua alma tinha se fechado, mas ela vira algo ali, uma humanidade ferida que ela não esperava encontrar. Enquanto isso, em um escritório luxuoso do outro lado da cidade, sem que Ricardo ou Isabela soubessem, uma figura do passado de Ricardo, um antigo sócio chamado Victor Almeida, destilava seu ressentimento. Victor fora um dos primeiros parceiros de Ricardo, mas sentira-se traído e descartado quando a Montenegro Corp começou sua ascensão meteórica. Ele jamais perdoara Ricardo, pelo que considerava uma traição imperdoável. Ao tomar conhecimento, através de seus muitos informantes, da súbita e misteriosa aparição de uma jovem com um bebê na fortaleza Montenegro, Victor viu não apenas uma fofoca interessante, mas uma oportunidade de ouro. Uma chance de desestabilizar seu antigo rival, de expor uma fraqueza, talvez até de arrancar alguma vantagem em seus próprios negócios. Ele começou a cavar informações sobre Isabela Rossi, farejando o ar como um predador experiente. Não demoraria muito para que seus caminhos e seus segredos começassem a se entrelaçar de forma perigosa e imprevisível. As semanas escorreram, transformando-se em meses,
e o outono começou a pintar as folhas dos carvalhos centenários da mansão Montenegro com tons de ouro e ferrugem. Leon, sob os cuidados atentos de Isabela e a vigilância distante, porém cada vez mais interessada, de Ricardo, florescia. Seus primeiros balbucios evoluíram para tentativas de palavras. Suas mãozinhas desajeitadas agarravam com firmeza os brinquedos caros que surgiam misteriosamente em seu quarto. Presentes anônimos que Isabela sabia serem de Ricardo, embora ele nunca admitisse. O magnata, antes uma fortaleza de gelo, permitia-se pequenas fissuras em sua armadura. Havia momentos em que Isabela o encontrava no quarto de Leon, tarde da noite, apenas observando o filho dormir, uma expressão complexa no rosto, uma mistura de fascínio, medo e uma ternura que ele lutava para esconder. A convivência forçada, centrada na órbita daquela pequena vida que ambos criaram, começou a tecer laços inesperados e frágeis entre Isabela e Ricardo. As madrugadas eram frequentemente partilhadas. Quando Leon acordava chorando, com cólicas ou simplesmente querendo colo, ambos se encontravam no quarto do bebê, os olhos sonolentos se cruzando sobre o berço em uma mútua e silenciosa preocupação. Nessas horas de quietude e vulnerabilidade, as barreiras formais pareciam mais tênues. Conversas hesitantes surgiam, fragmentos de suas vidas pregressas, medos e esperanças, embora raramente se aventurassem no terreno perigoso de seus sentimentos um pelo outro, ou dos segredos que ainda pairavam entre eles. Isabela via a solidão intrínseca em Ricardo, um vazio que nem todo o seu poder e riqueza conseguiam preencher. Ele, por sua vez, observava com uma admiração crescente a dedicação incansável de Isabela, sua força resiliente e a tristeza latente que, por vezes, sombreava seu jovem e belo rosto. No entanto, o segredo que Isabela guardava sobre o passado de Ricardo e a dolorosa história de seu pai continuava a ser uma sombra densa e incômoda. Quanto mais ela vislumbrava o homem por trás do mito, o pai desajeitado, o homem marcado por perdas antigas, mais torturante se tornava a ideia de usar a informação sobre a ruína da Rossitec. A imagem do predador corporativo, o tubarão Montenegro, que assombrara os últimos anos de seu pai, conflitava dolorosamente com o homem que, outro dia, passara quase 1 hora no chão do quarto de Leon, tentando montar um móbile complicado, resmungando frustrado, mas recusando-se a desistir até que o brinquedo girasse perfeitamente sobre o berço. Ela se via presa em um dilema moral sufocante: revelar a verdade, arriscando a frágil e hesitante paz que Leon começava a desfrutar, e possivelmente a semente de algo mais que brotava entre ela e Ricardo, ou permanecer em silêncio, tornando-se cúmplice de uma injustiça que a consumia por dentro, traindo a memória de seu pai. Seus pesadelos eram um campo de batalha entre o rosto desolado de Alberto Rossi e o olhar frio e acusador que Ricardo certamente lhe lançaria se descobrisse que ela sabia de tudo desde o início. Enquanto Isabela lutava com seus fantasmas internos, Victor Almeida, o antigo sócio ressentido de Ricardo, movia suas peças no tabuleiro da vingança com a paciência de uma aranha tecendo sua teia. Ele era um homem astuto, movido por um rancor antigo e uma ambição ferida. Jamais perdoara Ricardo por tê-lo afastado da Montenegro Corp nos primórdios, justamente quando a empresa começava a se transformar na gigante que era hoje. Para Victor, Ricardo não era apenas um rival, era o arquiteto de sua maior humilhação. A notícia de uma jovem misteriosa e um bebê na vida reclusa de Montenegro era, para ele, um presente dos céus. Ele farejava uma vulnerabilidade, uma brecha na armadura impenetrável de seu inimigo. Seus investigadores particulares, discretos e eficientes, não demoraram a desenterrar a história da Rossitec e a possível ligação de Isabela com ela. Uma teoria começava a se formar em sua mente maquiavélica. Isabela Rossi não era apenas a mãe do herdeiro inesperado de Montenegro. Ela poderia ser a chave, a arma perfeita para sua vingança. Certa tarde, Isabela decidiu levar Leon para um passeio no parque municipal, uma pequena fuga da atmosfera opressora da mansão, algo que Helena, com sua sabedoria tranquila, a incentivara a fazer. Enquanto empurrava o carrinho por uma alameda ensolarada,
Sentiu um arrepio percorrer sua espinha, a sensação incômoda de estar sendo observada. Olhou discretamente ao redor, mas viu apenas outras mães com seus filhos, casais de idosos, o cenário bucólico de sempre. A sensação, no entanto, persistiu nos dias seguintes. Uma sombra de inquietude que a deixava tensa e nervosa. Ela não sabia, mas um dos detetives de Victor Almeida a seguia, registrando seus passos, seus hábitos, esperando o momento certo para o bote. Uma noite, Ricardo chegou mais tarde do que o habitual. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e pela tensão de um dia particularmente brutal nos negócios. Encontrou Isabela na biblioteca, um dos poucos cômodos da casa onde ela se sentia relativamente à vontade, ninando Leon, que, agitado pelos primeiros dentes que teimavam em romper, relutava em adormecer. "Dia difícil?" perguntou ela, a voz suave quebrando o silêncio do ambiente, onde apenas o crepitar da lareira e o resfolegar de Leon eram ouvidos. Ricardo suspirou, afrouxando o nó da gravata com um gesto de exaustão. "Apenas o de sempre. Tubarões menores tentando mordiscar os calcanhares do maior." Ele olhou para Leon e a dureza em seu rosto se suavizou quase imperceptivelmente. "Ele parece inquieto esta noite." "Acho que são os dentes, finalmente," respondeu Isabela, um leve sorriso cansado nos lábios. "Tem estado um pouco febril e manhoso o dia todo." Ricardo aproximou-se, o cheiro sutil de seu perfume caro e de tabaco de qualidade envolvendo-a. Colocou a mão grande e quente na testa de Leon. "Está um pouco quente, sim." "Já deu o remédio?" "Sim, há pouco, estou monitorando. Se a febre subir ou ele piorar, chamo o Dr. Ramírez. Não se preocupe." Ele assentiu, e por um momento ficaram ali, lado a lado, em um silêncio compartilhado, observando o bebê que finalmente começava a ceder ao sono. Havia uma domesticidade inesperada naquela cena, uma quase normalidade que ambos sentiam com uma pontada de surpresa e uma pitada de algo mais, algo que nenhum dos dois ousava nomear ou reconhecer plenamente. "Isabela", começou Ricardo, a voz mais baixa, hesitante, algo raro nele. "Eu sei que esta situação toda é, para dizer o mínimo, incomum, e eu sei que não tenho sido o mais acessível dos homens." Ela o encarou, surpresa pela repentina abertura, pelo tom quase confessional. "Mas eu vejo como você cuida de Leon", continuou ele, o olhar fixo no rosto sereno do filho. "Sua dedicação, sua paciência. Eu aprecio isso, mais do que demonstro." Um calor inesperado percorreu o peito de Isabela, uma pequena chama se acendendo em meio à sua angústia constante. Era um reconhecimento simples, quase banal, mas vindo dele, com sua muralha de reservas, significava um mundo. "Ele é meu filho, Ricardo. Eu faria qualquer coisa por ele." "Eu sei disso." Seus olhos se encontraram sobre a cabeça adormecida de Leon, e por um instante fugaz, uma corrente elétrica pareceu vibrar entre eles. Uma atração inegável, perigosa e excitante, que ambos vinham lutando para ignorar, para sufocar sob camadas de formalidade e desconfiança. Ricardo deu um passo imperceptível à frente, seu olhar descendo dos olhos dela para seus lábios entreabertos. Isabela prendeu a respiração, o coração subitamente disparado, martelando forte contra as costelas. Ele ia beijá-la? Ali, na quietude da biblioteca, com o filho deles dormindo entre eles? E a pergunta mais assustadora: ela queria que ele a beijasse? Uma parte dela, a parte que se sentia sozinha e carente de afeto, gritava que sim. O momento, carregado de uma tensão quase insuportável, foi quebrado pelo toque agudo do telefone de Ricardo, esquecido sobre uma mesinha próxima. O som estridente rasgou a bolha íntima que se formara ao redor deles. A magia se estilhaçou. Ricardo recuou um passo, o encanto quebrado, pigarreando como se despertasse de um transe. "Desculpe, eu preciso atender. Provavelmente é da filial de Tóquio." A máscara de empresário eficiente e inabalável voltava a se assentar em seu rosto. "Se precisar de algo durante a noite, não hesite em chamar Helena. Ou a mim." "Obrigada", sussurrou Isabela, ainda sentindo o eco fantasma daquele quase beijo, a decepção e o alívio lutando dentro dela. No dia seguinte, porém, a trégua frágil foi brutalmente interrompida.
Isabela, aproveitando que Leon dormia uma soneca mais longa sob os cuidados de Helena, decidiu tomar um café em uma pequena e charmosa cafeteria próxima à mansão, um raro momento de solidão que ela apreciava. Mal se sentara quando uma sombra pairou sobre sua mesa. Senhorita Isabela Rossi, uma voz masculina, suave e oleosa, perguntou. Era Victor Almeida, impecavelmente vestido, um sorriso que não alcançava seus olhos frios e calculistas. Isabela sentiu um alarme interno disparar, um nó gelado se formando em seu estômago. Sim, sou eu. E o senhor é... Permita-me que me apresente. Sou Victor Almeida. Ele fez uma pausa dramática, como se esperasse que o nome tivesse algum efeito. Um velho amigo e, digamos, um observador atento dos negócios de Ricardo Montenegro. Ele se sentou à mesa dela sem ser convidado, a presunção em seus gestos a irritando profundamente. Não creio que o conheça, senhor Almeida, respondeu Isabela, a voz firme, embora por dentro estivesse tremendo. E estou um pouco apressada. Oh, eu insisto que me ouça, minha cara. Acredito que temos interesses em comum. Ou, para ser mais preciso, um inimigo em comum. O sorriso de Victor se alargou, revelando uma crueldade implícita. Sei sobre seu pai, Alberto Rossi. Sei sobre a triste história da Rossitec. E sei, principalmente, como o império de Ricardo Montenegro foi construído sobre as cinzas de homens honestos e trabalhadores, como o seu pai. Isabela paralisou, o sangue gelando em suas veias. Como ele sabia? O medo a envolveu frio e pegajoso. Eu tenho provas, senhorita Rossi. Documentos, testemunhos. Material suficiente para não apenas embaraçar publicamente o nosso caro Ricardo, mas, possivelmente, para arrastá-lo para um pântano de investigações e processos que poderiam arruiná-lo, continuou Victor, saboreando o pavor crescente nos olhos dela. E você, minha querida, com o filho herdeiro dele em seus braços, está na posição perfeita para me ajudar a dar o golpe de misericórdia. Pense nisso. Justiça para seu pai. Um futuro garantido e confortável para seu filho, longe da influência tóxica de um homem como Ricardo. Ou... Ele se inclinou para a frente, a voz baixando para um tom conspiratório e ameaçador. Talvez Ricardo descubra que a doce e inocente mãe de seu filho não é tão inocente assim, que ela sabia de seus podres o tempo todo e estava apenas esperando o momento certo para agir. Ou pior, que ela se aliou a um de seus maiores inimigos. Como você acha que um homem orgulhoso e desconfiado como ele reagiria a essa traição? A ameaça era clara, brutal. Victor Almeida estava tentando encurralá-la, transformá-la em uma peça de seu jogo sujo. O segredo que ela tanto temera que viesse à luz agora era uma arma apontada para sua própria cabeça. Isabela levantou-se abruptamente, as mãos trêmulas. Eu não vou ajudá-lo em nada. Fique longe de mim, do meu filho e de Ricardo. Uma lealdade tocante. E tola, zombou Victor, recostando-se na cadeira, observando-a com um ar de predador satisfeito. A proposta está na mesa, Isabela. Pense com carinho. Eu entrarei em contato em breve. Isabela saiu da cafeteria às pressas, quase correndo, o coração batendo descontroladamente contra as costelas, a respiração ofegante. O segredo não era mais apenas seu. Alguém mais sabia, alguém perigoso, manipulador e com a clara intenção de usá-lo para destruir Ricardo. E, se necessário, a ela também. Ela precisava avisar Ricardo. Mas como? Contar a ele sobre Victor e sua proposta sórdida significaria admitir que ela sabia de seu passado sombrio, e a pergunta venenosa de Victor sobre como Ricardo reagiria a tal revelação ecoava em sua mente, aterrorizando-a. Naquela noite, Ricardo, sempre arguto, notou a palidez incomum de Isabela, sua agitação mal disfarçada, o medo em seus olhos sempre que o telefone tocava ou a campainha da porta soava. Aconteceu alguma coisa hoje, Isabela? Perguntou ele. Uma ruga de preocupação genuína se formando entre suas sobrancelhas. Você parece perturbada. Ela queria contar, queria desabafar, queria buscar proteção em seus braços fortes. Mas o medo, a dúvida e a ameaça de Victor a paralisaram. E se ele não acreditasse nela? E se a visse como cúmplice daquele homem vil? Não, nada importante. Só estou... um pouco cansada. A noite com Leon não foi fácil.
mentiu ela, forçando um sorriso que não convenceu nem a si mesma. Ricardo não pareceu convencido. Ele a observava com aquele seu olhar perspicaz, penetrante, como se pudesse ler as profundezas de sua alma conturbada. A semente da desconfiança, habilmente plantada por Victor, começava a germinar no coração aterrorizado de Isabela, e a frágil e hesitante confiança que começara a se construir entre ela e Ricardo parecia prestes a se estilhaçar sob o peso de segredos, mentiras e ameaças. O cerco estava se fechando. O encontro com Victor Almeida marcou o início de um período de terror crescente para Isabela. Ele não era um homem que aceitava um não como resposta. As mensagens anônimas se tornaram mais frequentes, mais insistentes, alternando entre promessas de uma recompensa generosa pela sua cooperação e ameaças veladas sobre o que aconteceria se ela decidisse proteger o homem que destruiu seu pai. Cada toque de seu celular a fazia pular, cada olhar desconhecido na rua parecia ser um dos espiões de Victor. Ela vivia em um estado de alerta constante, a exaustão nervosa gravando olheiras profundas sob seus olhos e roubando-lhe o apetite. O medo de que Victor cumprisse sua ameaça e revelasse a Ricardo não apenas os podres do passado empresarial do magnata, mas também o fato de que Isabela sabia de tudo e, pior, que fora contatada por seu inimigo, era uma tortura diária. A culpa e o pavor a consumiam, tornando cada interação com Ricardo, por mais banal que fosse, um exercício de dissimulação que a esgotava. Ricardo, por sua vez, não era cego à angústia crescente de Isabela. Sua distração constante, os sobressaltos, o medo quase palpável em seus olhos, tudo isso gritava que algo estava terrivelmente errado. Ele era um homem de ação, não de espera passiva. Acostumado a controlar todas as variáveis em sua vida e em seus negócios, a ideia de que algo ou alguém estava ameaçando a mãe de seu filho, e por extensão a frágil paz que começara a se instalar em sua casa, era intolerável. Ele iniciou sua própria investigação discreta, acionando sua vasta rede de contatos e sua equipe de segurança pessoal. Não demorou para que o nome de Victor Almeida surgisse como um abutre pairando sobre uma carcaça. Ricardo conhecia bem o ressentimento antigo e a falta de escrúpulos de Victor, mas não imaginara que ele ousaria ir tão longe, usando Isabela como um peão em seu jogo doentio. A pergunta que o atormentava era: qual era o envolvimento de Isabela nisso? Seria ela uma vítima ou uma cúmplice? A tensão atingiu o ponto de ebulição em uma noite fria e chuvosa, daquelas que parecem espelhar a desolação da alma. Ricardo havia recebido um envelope pardo sem remetente, entregue por um mensageiro anônimo. Dentro, um dossiê cuidadosamente montado, obra de Victor, é claro, embora não assinada. O conteúdo era explosivo, um resumo detalhado da falência da Rossitec, cópias de artigos de jornais da época, insinuando práticas de negócios predatórias por parte da ascendente Montenegro Corp, e, o mais devastador, uma narrativa habilmente construída que pintava Isabela como uma conspiradora. O dossiê sugeria que ela sabia da história de seu pai o tempo todo, que sua aproximação de Ricardo fora calculada e que o filho era meramente uma ferramenta para se infiltrar na vida do magnata e, eventualmente, buscar vingança ou uma gorda indenização. E-mails forjados e registros telefônicos manipulados insinuavam um contato prévio entre Isabela e partes interessadas na derrocada de Montenegro. Era uma mistura venenosa de verdades, meias-verdades e mentiras descaradas, tudo orquestrado para destruir a confiança de Ricardo em Isabela. Ricardo sentiu o sangue ferver e depois gelar em suas veias. A traição, a possibilidade de ter sido tão completamente enganado, era um ácido corroendo suas entranhas. A imagem de Isabela, com sua aparente inocência e dedicação a Leon, agora se estilhaçava, revelando em sua mente enfurecida uma manipuladora fria e calculista. Ele a confrontou em seu escritório, o dossiê jogado com violência sobre a mesa de mogno, espalhando papéis como folhas secas em uma tempestade. O que significa isto, Isabela? A voz dele era um rosnado baixo e perigoso. A calma antes do furacão, muito mais assustadora do que qualquer grito.
Leon felizmente já dormia no quarto, alheio ao terremoto que se abatia sobre seus pais. Isabela olhou para os papéis espalhados, o rosto empalidecendo dramaticamente ao reconhecer fragmentos da história de seu pai, misturados a acusações absurdas e caluniosas. O momento que ela tanto temera, o pesadelo que a assombrara por meses, estava se concretizando da pior forma possível. Ricardo, eu posso explicar? Começou ela, a voz falhando, as mãos buscando instintivamente apoio na cadeira. Explicar o quê? Explodiu ele, a fúria rompendo as comportas. Que você sabia o tempo todo sobre a falência do seu pai. Que você me culpa por isso, como este lixo sugere. Que você veio para esta casa, dormiu sob meu teto, comeu do meu pão, com um plano de vingança sórdido, usando nosso próprio filho como uma maldita isca. A dor e a raiva em sua voz eram palpáveis, a sensação de traição o cegando para qualquer outra possibilidade. Os breves momentos de aproximação, a vulnerabilidade que ele se permitira mostrar, tudo aquilo agora lhe parecia uma farsa grotesca. Não, não é nada disso, eu juro. Isabela tentou se defender, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto, grossas e quentes. Sim, eu soube da história do meu pai, dos problemas que ele teve, das dificuldades que sua empresa enfrentou quando a Montenegro Corp cresceu. Eu encontrei alguns papéis antigos, por acaso, depois que ele morreu quando eu já estava grávida de Leon, mas eu nunca quis usar nosso filho. Eu vim até você porque ele é seu filho, Ricardo, e ele precisava de um pai, ele tinha o direito de ter um pai. E por que o silêncio? Por que não me contou sobre essa descoberta antes, Isabela? Ricardo a pressionou, cada palavra carregada de desprezo e desconfiança. Estava esperando o momento mais oportuno para me apunhalar pelas costas? Talvez quando eu estivesse mais vulnerável, quando eu começasse a baixar a guarda. Eu tive medo, confessou ela, a voz embargada pelo choro compulsivo. Medo de como você reagiria. Medo de que você tirasse Leon de mim se soubesse. Eu não sabia o que fazer. E então, Victor Almeida apareceu. Ele me procurou, ele me ameaçou. Ele disse que usaria essas informações contra você e contra mim se eu não o ajudasse a te destruir. O nome Victor Almeida fez Ricardo estacar por um instante, uma nova camada de fúria se adicionando à que já sentia. Victor, então aquele desgraçado está por trás desta sujeira toda? Sim, ele quer te destruir, Ricardo. Ele tem esses documentos, ele sabe sobre meu pai. Ele me disse que eu era a peça perfeita para o plano dele. Eu não sabia a quem recorrer, estava apavorada. Ricardo a encarava, o rosto uma máscara de fúria fria e desilusão profunda. Para ele, a omissão de Isabela, sua incapacidade de confiar nele com aquela informação, era tão grave quanto uma traição direta. Ele se sentia um idiota, um tolo enganado pela face angelical e pela falsa fragilidade. O envolvimento de Victor apenas confirmava em sua mente distorcida pela raiva que Isabela estava imersa em um ninho de víboras, e talvez fosse uma delas. Então, durante todo esse tempo, disse Ricardo lentamente, cada palavra gotejando um amargor gélido, enquanto eu começava a me importar com você, com a ideia de termos um filho, você estava escondendo isso de mim, observando-me, julgando-me em silêncio, talvez até mesmo rindo da minha ingenuidade enquanto planejava a minha ruína com meu pior inimigo. Não é verdade, soluçou Isabela, o desespero em sua voz cortando o ar. Eu nunca me aliaria a alguém como Victor. Eu estava apavorada, confusa. Eu comecei a ver um lado seu que eu não conhecia antes de vir para cá. Um lado que se importava com Leon. Eu não queria destruir a chance de meu filho ter um pai. Mas as palavras dela, por mais sinceras que fossem, pareciam se perder na tempestade da raiva e da dor de Ricardo. A imagem que ele começara a construir de Isabela, a jovem mãe forte, dedicada e talvez até digna de seu afeto, desmoronava espetacularmente, substituída pela de uma dissimulada, uma atriz talentosa que o enganara de forma vil. E não era apenas uma traição pessoal. Aquele dossiê nas mãos erradas, especialmente nas de Victor, poderia significar a ruína que ele tanto lutara para evitar durante toda a sua carreira. A revelação pública de um filho secreto, cuja mãe era filha de um antigo rival supostamente destruído por ele,
Seria um escândalo de proporções épicas. Acionistas entrariam em pânico, a imprensa o crucificaria. Processos judiciais poderiam surgir do nada. Seu império, construído com tanto esforço e sacrifício, poderia sofrer um abalo sísmico. Saia, ordenou ele, a voz desprovida de qualquer emoção, o que a tornava ainda mais cruel. Saia da minha casa. As palavras caíram sobre Isabela como um golpe físico, roubando-lhe o ar. Ricardo, por favor. Leon, nosso filho. Leon ficará comigo. Ele é um Montenegro. Não vou permitir que ele seja usado ou contaminado por seus jogos sórdidos, ou pelos de Victor. A decisão era final, implacável. O desespero absoluto tomou conta de Isabela. Perder Leon era seu maior e mais profundo medo. A única coisa que poderia aniquilá-la completamente. Você não pode fazer isso. Eu sou a mãe dele. Ele precisa de mim. Por favor, Ricardo, não faça isso. Ele também precisa de um ambiente estável e seguro, não de um lar construído sobre mentiras, segredos e conspirações. Retrucou Ricardo, inflexível em sua dor e fúria. Helena e uma equipe de babás cuidarão dele. Quanto a você, Isabela, arrume suas coisas. Quero que saia ao amanhecer. E não tente se aproximar de Leon ou desta casa novamente, sem minha permissão expressa, ou eu usarei todo o peso da lei contra você. Ele se virou, dando-lhe as costas, o gesto final de repúdio, encerrando a conversa e, com ela, todas as esperanças de Isabela. Ela ficou ali paralisada, o coração em estilhaços, o mundo desabando ao seu redor. A revelação do segredo, da forma mais desastrosa e dolorosa possível, não apenas confirmara seus piores temores, mas também a arrancara de seu filho, a única luz em sua vida. A ruína que ela tanto temia para Ricardo agora se abatia sobre ela, uma ruína emocional e maternal completa. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, Victor Almeida, ao ser informado por seus espiões sobre a briga explosiva e a iminente expulsão de Isabela, permitiu-se um sorriso de pura satisfação. Seu plano estava funcionando ainda melhor do que o esperado. Ricardo Montenegro estava ferido, desestabilizado emocionalmente e com Isabela fora do caminho, e desacreditada, ele, Victor, teria o campo livre para intensificar seus ataques a Montenegro Corp, usando o escândalo da paternidade secreta e as insinuações sobre as práticas de negócios ilícitas de Ricardo para minar a confiança dos investidores e do público. A ruína de Ricardo Montenegro, de uma forma ou de outra, parecia mais próxima e mais saborosa do que nunca. Isabela passou o resto daquela noite terrível em um estado de torpor e agonia, embalando seus poucos pertences entre lágrimas silenciosas e soluços que rasgavam sua alma. Olhava para o berço vazio ao lado de sua cama, sentindo uma dor física, lancinante, no peito. Como pôde deixar as coisas chegarem àquele ponto catastrófico? Sua intenção nunca fora prejudicar Ricardo, apenas garantir o futuro de Leon e talvez um dia encontrar uma forma de buscar alguma justiça para a memória de seu pai sem destruir vidas no processo. Mas agora tudo estava perdido, irremediavelmente perdido. Pela manhã, com o coração pesado como uma pedra de chumbo e os olhos inchados de tanto chorar, ela se despediu de um Leon sonolento nos braços de uma Helena visivelmente consternada e entristecida pela situação. A governanta, em um raro gesto de afeto, apertou brevemente a mão de Isabela, um toque de solidariedade silenciosa. Isabela beijou a testa macia e cheirosa de seu filho, gravando cada detalhe de seu rostinho em sua memória, prometendo silenciosamente, com todas as forças de seu ser, que não desistiria dele, que lutaria por ele até seu último suspiro. Ao cruzar os portões da mansão Montenegro, sentindo o olhar frio e implacável de Ricardo em suas costas, mesmo que ele não estivesse fisicamente ali para vê-la partir, Isabela não tinha para onde ir. Não tinha nada além da roupa do corpo e de uma dor que ameaçava consumi-la por inteiro. Seu segredo, ao invés de ser uma arma ou uma ferramenta de justiça, tornara-se o instrumento de sua própria e completa desgraça. Ricardo, por sua vez, observava-a partir através das câmeras de segurança. Em seu escritório, o rosto uma máscara de mármore, mas por dentro, um turbilhão de emoções conflitantes o assolava. A raiva pela traição lutava contra a lembrança da vulnerabilidade de Isabela,
da alegria contagiante de Leon em seus braços, e uma incômoda, irritante e persistente dúvida. Teria ele julgado rápido demais? Teria a dor de sua própria e profunda desconfiança o cegado para a verdade aterrorizada nos olhos dela? Os dias que se seguiram à partida de Isabela foram um purgatório para Ricardo Montenegro. A mansão, antes um refúgio de ordem e controle, tornou-se um mausoléu silencioso, exceto pelos choros cada vez mais frequentes e angustiados de Leon. O bebê, que antes sorria facilmente e dormia tranquilamente nos braços de Isabela, agora estava agitado, recusava a mamadeira das babás e parecia definhar de uma tristeza que cortava o coração até mesmo dos empregados mais endurecidos. Helena, com sua franqueza característica, não poupou Ricardo. "Um bebê sente a falta da mãe, Sr. Montenegro", disse ela certa manhã, ao encontrá-lo exausto e sombrio após mais uma noite em claro tentando acalmar o filho. "Ele é pequeno, mas não é tolo. Ele sabe que a pessoa que era seu mundo não está mais aqui. E se me permite a ousadia, o senhor também não parece estar em seu melhor estado desde que ela partiu." As palavras de Helena, somadas ao sofrimento visível de Leon e ao vazio ecoante na casa e em sua própria alma, começaram a corroer a couraça de raiva e orgulho de Ricardo. Ele se pegava revendo a discussão com Isabela, as palavras dela, o desespero em seus olhos. A imagem da jovem, trêmula e assustada, sobrepunha-se à da conspiradora que Victor Almeida pintara em seu dossiê venenoso. Começou a questionar sua própria reação, sua crueldade. Teria ele, em sua fúria cega, cometido o maior erro de sua vida? A lembrança da vulnerabilidade dela, do amor genuíno que via em seus olhos quando olhava para Leon, e até mesmo nos raros momentos em que seus olhares se encontravam, começou a lutar contra a narrativa da traição. Enquanto Ricardo era assombrado por suas dúvidas, Isabela enfrentava a dureza da realidade. Sem dinheiro, sem ter para onde ir, engoliu o orgulho e procurou Sofia, uma antiga colega de escola com quem ainda mantinha contato esporádico. Sofia, apesar de suas próprias dificuldades, acolheu-a em seu pequeno apartamento na periferia da cidade, oferecendo um colchão no chão da sala e o pouco que tinha para dividir. Isabela estava devastada pela separação de Leon, uma dor física que a consumia dia e noite, mas a imagem do rostinho de seu filho era o combustível que a impedia de sucumbir ao desespero. Com uma determinação férrea, começou a procurar emprego. Qualquer coisa, faxineira, garçonete, vendedora, precisava se reerguer, precisava encontrar uma forma de lutar por Leon. Não seria a vítima indefesa que Ricardo talvez pensasse que ela era. Ricardo, por sua vez, decidiu que não podia mais viver na incerteza. Acionou sua equipe para investigar a fundo as atividades de Victor Almeida. O que descobriram confirmou seus piores receios sobre o ex-sócio e, paradoxalmente, começou a absolver Isabela em sua mente. Victor estava, de fato, por trás de uma campanha sórdida para difamá-lo, usando informações roubadas, plantando notícias falsas e tentando manipular o mercado contra a Montenegro Corp. O dossiê sobre Isabela era apenas uma peça dessa engrenagem de vingança. Ricardo percebeu, com um nó gelado no estômago, o quão perto estivera de ser completamente manipulado e o quão injusto fora com Isabela, que tudo indicava, era mais uma vítima de Victor do que uma cúmplice. Com as provas em mãos, Ricardo não hesitou. Usou sua influência e o poder de sua assessoria jurídica para expor publicamente as manobras ilegais e antiéticas de Victor Almeida. A derrocada de Victor foi rápida e espetacular, seus próprios esquemas se voltando contra ele, resultando em investigações criminais e na ruína de sua reputação. Resolvida a ameaça de Victor, Ricardo voltou sua atenção para o fantasma que realmente importava, seu passado com a Rossitec e sua dívida com Isabela. Ele mergulhou nos arquivos de sua empresa, releu os processos da época da expansão inicial da Montenegro Corp. Embora tecnicamente não tivesse cometido nenhuma ilegalidade na forma como sua empresa superara a de Alberto Rossi, ele teve que admitir para si mesmo, com uma honestidade brutal, que suas táticas tinham sido agressivas, implacáveis e desprovidas de qualquer compaixão. Ele era jovem, faminto por sucesso, e via o mundo dos negócios como uma selva onde apenas o mais forte sobrevivia. Olhando para trás,
Com a maturidade que os anos e principalmente a experiência recente com Leon e Isabela lhe trouxeram, ele sentiu uma vergonha profunda por algumas de suas ações. Não havia como apagar o passado, mas talvez houvesse uma forma de reparação, de demonstrar que ele não era mais aquele homem. Finalmente, com o coração apertado por uma mistura de esperança e temor, Ricardo foi atrás de Isabela. Não foi difícil encontrá-la. Sofia era uma das poucas amigas que Isabela mencionara. Ao bater na porta do modesto apartamento, sentiu um nervosismo que não experimentava desde a adolescência. Quando Isabela abriu a porta, viu em seus olhos um misto de surpresa, dor e uma desconfiança compreensível. Ela estava mais magra, o brilho em seus olhos estava empanado pela tristeza, mas havia uma nova força em sua postura, uma resiliência que ele não pôde deixar de admirar. "Ricardo, o que faz aqui?" perguntou ela, a voz guardada, defensiva. "Isabela, eu preciso desesperadamente falar com você", disse ele, a arrogância habitual completamente ausente, substituída por uma humildade que a desarmou. "Posso entrar, por favor?" Hesitante, ela deu passagem. No pequeno e simples cômodo, Ricardo abriu seu coração. Contou-lhe sobre a investigação de Victor, sobre como ele havia sido manipulado e como isso o levara a agir de forma tão cruel e injusta. E então, para espanto de Isabela, ele falou sobre o pai dela. "Eu investiguei a fundo o que aconteceu com a Rossitec, Isabela", disse Ricardo, a voz embargada. "Na época, eu era um jovem ambicioso e cego pelo desejo de vencer a qualquer custo. Não nego que minhas ações, minha agressividade nos negócios, contribuíram para as dificuldades e eventual falência da empresa do seu pai. Embora não tenha havido nada estritamente ilegal, olhando para trás, eu agi sem escrúpulos, sem pensar nas consequências humanas de minhas decisões. Eu lamento profundamente pela dor que isso causou à sua família e a você." Isabela o ouvia, atônita, as lágrimas começando a escorrer silenciosamente por seu rosto. Um pedido de desculpas, uma admissão de culpa, mesmo que parcial, vinda de Ricardo Montenegro, era algo que ela jamais imaginara ser possível. "Eu também errei terrivelmente com você, Isabela", continuou ele, o olhar suplicante fixo no dela. "Eu fui rápido em julgar, em acreditar no pior, em deixar meu orgulho e minha desconfiança me cegarem. A forma como te expulsei, como te separei de Leon, foi imperdoável. Eu sei que palavras não são suficientes, mas eu te peço, do fundo da minha alma, que me perdoe. Leon sente sua falta desesperadamente. Ele precisa da mãe dele. E eu também sinto sua falta, Isabela, mais do que consigo admitir." As últimas palavras, ditas em um tom baixo e carregado de uma emoção crua e genuína, quebraram as últimas defesas de Isabela. "Eu também sinto muito, Ricardo", disse ela, a voz embargada pelo choro que agora vinha sem barreiras. "Eu deveria ter sido honesta com você desde o início, sobre meu pai, sobre Victor. O medo me paralisou, mas isso não justifica o meu silêncio, a minha falta de confiança em você. O perdão não foi instantâneo, nem fácil. Havia muitas feridas a serem curadas, mas a honestidade brutal de ambos, a vulnerabilidade que finalmente se permitiram mostrar, abriu um caminho para a reconciliação. Ricardo implorou para que ela voltasse para a mansão, não como uma prisioneira ou uma figura decorativa, mas como a mãe de seu filho, como sua parceira e como a mulher que ele, tardiamente, descobrira amar. Isabela aceitou. Voltar para Leon era tudo o que ela mais queria no mundo. A reunião dos dois foi um bálsamo para suas almas feridas. A reconstrução da confiança foi um processo lento, delicado, construído tijolo por tijolo dia após dia. Ricardo fez questão de envolver Isabela em todas as decisões, não apenas sobre Leon, mas também sobre sua vida e seus negócios. Como um gesto de reparação e de mudança, ele criou uma fundação com o nome de Alberto Rossi, destinada a financiar jovens empreendedores talentosos na área de tecnologia, especialmente aqueles com projetos éticos e sustentáveis. Não apagaria o passado, nem traria o pai de Isabela de volta, mas era um testemunho de sua transformação e um legado de esperança. Com o tempo, a convivência, antes tensa e cheia de segredos, deu lugar a uma parceria genuína, a uma cumplicidade terna.
A atração que ambos sentiam um pelo outro, antes reprimida e complicada, pôde finalmente florescer em um amor maduro, testado pelo fogo e fortalecido pelo perdão. Descobriram que, apesar de suas origens e personalidades tão diferentes e dos erros dolorosos cometidos, havia um amor profundo e resiliente crescendo entre eles. Um amor que encontrava sua maior expressão na alegria de criar Leon juntos. A ameaça da ruína pública que pairava sobre Ricardo diminuiu consideravelmente com a queda de Victor e com as próprias ações de Ricardo para enfrentar seu passado com honestidade. Ele pode ter perdido alguns contratos, enfrentado alguns olhares desconfiados no mundo dos negócios, mas ganhou algo infinitamente mais valioso: uma família, paz de espírito e a chance de ser um homem melhor. A imponente mansão Montenegro, antes um símbolo de frieza, poder e solidão, transformou-se gradualmente em um lar, aquecido pelos risos de Leon, pelas conversas noturnas de seus pais e pela presença constante de um amor que, contra todas as probabilidades, encontrara seu caminho e provara ser mais forte que segredos, mentiras e o medo. Leon cresceu cercado pelo amor incondicional de seus pais, uma prova viva e feliz de que até mesmo dos começos mais improváveis e dos segredos mais perigosos, algo incrivelmente belo, verdadeiro e duradouro pode surgir. A paternidade inesperada de Ricardo não fora uma maldição como ele temera inicialmente, mas a maior e mais transformadora bênção de sua vida, trazendo consigo não apenas um filho amado, mas a mulher que lhe ensinaria o verdadeiro significado da confiança, do perdão e da família. E o segredo de Isabela, embora tivesse causado tanta dor e angústia, fora em última análise a chave que destrancara as verdades que precisavam vir à tona para que todos pudessem finalmente encontrar a redenção, a paz e a felicidade. E assim termina mais uma história, aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça, inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.